Todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a bênção do quebrantamento. E eu pergunto a você, por que alguém decide ser quebrantado? Você sabe por quê? Porque o quebrantamento traz bênçãos. Jesus afirmou: bem-aventurados os humildes de espírito. E ao contrário do que poderíamos esperar, o quebrantamento é o caminho para as bênçãos. Não há atalhos. Aquilo que nos assusta e o que somos tentados a resistir, na verdade, é o meio para alcançarmos as maiores bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. E que tipo de bênçãos o quebrantamento nos proporciona? Nós vamos ver que em várias passagens das Escrituras, vemos que Deus resiste aos soberbos. Por exemplo, Provérbios 3, versículo 34, Tiago 4, versículo 6, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Deus resiste aos orgulhosos, aos arrogantes e os mantém à distância. Repele todos aqueles que se consideram autossuficientes e que têm orgulho das suas realizações. Mas em contrapartida, o Senhor derrama graça sobre os humildes e vai em socorro deles. Mas por que Deus às vezes parece estar tão distante? Será que ele se afastou e está lhe resistindo porque você insiste em cultivar o orgulho em seu coração? A Bíblia nos diz, no Salmo 138, versículo 6, o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. E eu faço mais uma pergunta. Você deseja se aproximar de Deus? Assim como o pai do filho pródigo trouxe o jovem arrependido para junto do peito, o abraçou e o restaurou. Assim o nosso Pai Celestial se aproxima dos que vão até Ele com coração humilde e quebrantado. Quando estamos diante da perspectiva de sofrer com Cristo na cruz, somos tentados a crer que chegamos ao fim da linha. Em certo sentido, é o fim. O fim do nosso orgulho, do nosso egoísmo e do controle da carne. Na realidade, porém, é apenas o começo. Em nossa disposição de unirmos-nos a Cristo em sua morte, nova vida é liberada através do nosso quebrantamento, ou seja, a vida sobrenatural do Cristo ressurreto. No Evangelho de João, capítulo 12, logo em seguida a sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus voltou-se aos discípulos e começou a falar sobre a sua morte iminente. Disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Glorificado? Porque alguém descreveria a sua morte como a hora em que seria glorificado? Ele não havia acabado de ser glorificado ao ser seguido até a entrada de Jerusalém por uma multidão de adoradores? Mas Jesus compreendeu algo que os discípulos só aprenderiam após a sua morte, ressurreição e ascensão de volta ao céu. Algo que a Bíblia chama de mistério. O mistério é que a morte traz vida e que não pode haver vida se não estivermos dispostos a morrer. Para ajudar na elucidação desse princípio, Jesus usou uma ilustração retirada da agricultura. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ali só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, depois de ter morrido, lançará raízes e os frutos de uma nova vida finalmente surgirão do solo. O nosso instinto natural é de nos apegarmos de maneira protetora à nossa própria vida. E enquanto nos recusamos a romper a casca exterior que chamamos de eu, ninguém poderá se aproximar de nós. Ninguém
poderá entrar em nossa vida. Assim como o orgulho causa repulsa em Deus, também impede que outros se aproximem de nós. Precisamos estar dispostos a morrer para os nossos próprios interesses, nossa reputação, nossos direitos, nossa maneira de realizar as coisas, nosso conforto, conveniência, esperança, sonhos e aspirações. Morrer significa abrir mão de tudo, desistir de tudo. Isto parece impossível. Mas Jesus disse aos discípulos: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á a vida eterna. João 12, versículo 25. Mas o que Cristo está querendo dizer? Que a única maneira de alcançar a vida é desistindo dela. O único modo de vencer é perdendo. Pensamos estar desistindo de tudo ao aceitar morrer. Na verdade, aqueles que se recusam a morrer é que desistem de tudo. Quando nos decidimos pelo caminho do quebrantamento e da humildade, escolhemos receber nova vida, ou seja, a vida sobrenatural e abundante de Deus, fluindo em nós e através de nós. O exemplo maior desse tipo de quebrantamento é o próprio Senhor Jesus. Ele disse: "Isto é o meu corpo que é partido por vós." 1 Coríntios 11, 24. O profeta Isaías falou de Jesus quando disse: "Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ao Senhor agradou moê-lo." Isaías 53, versículos 5 e 10. Jesus estava disposto a ser esmagado, a morrer, para que através da sua morte a vida eterna pudesse ser liberada a nós. Tanto no reino natural como no sobrenatural, a morte traz vida. As pétalas da rosa devem ser esmagadas para liberar perfume. A lagarta precisa morrer para a vida, como lagarta, e aceitar o confinamento do casulo para se transformar em borboleta. O apóstolo Paulo afirmou que se os poderosos desse século, incluindo Satanás e seus demônios, conhecessem esse mistério, nunca teriam crucificado o Senhor Jesus. 1 Coríntios 2, versículo 8. Eles pensaram que a cruz era o seu triunfo derradeiro e a derrota máxima de Cristo. Na verdade, o Calvário provou exatamente ser o oposto. E pelo fato de Jesus compreender os caminhos de Deus, não se ressentia do sofrimento, nem resistiu à morte. Lembrou os discípulos que ninguém poderia tirar a sua vida, mas que ele a entregaria espontaneamente. João 10, 18. E quando chegou o momento, em obediência à vontade do Pai, voltou os seus olhos para o Calvário e seguiu como um cordeiro para o matadouro. Ele sabia que além da cruz havia vida eterna. Por aquele período, a cruz tornou-se o lugar da sua verdadeira glorificação, o local onde conquistou a morte e gerou vida eterna. Assim também, quando estamos dispostos a ser quebrantados em união com Cristo, a nossa vida abundante é liberada para fluir através de nós até outras pessoas. O quebrantamento é a entrada para a vida. Só quando somos quebrantados, podemos começar a experimentar o fluir do poder do seu Espírito em nossa vida e através dela. Mas por que é tão difícil expressarmos o nosso amor e adoração a Deus? O orgulho nos faz erigir obstáculos entre nós e Deus e erguer paredes entre nós e as pessoas. Ficamos muito preocupados com o que vão pensar e então permanecemos aprisionados em nossa inibição.
Mas quando rendemos a nossa personalidade ao Espírito Santo, ele expressa o coração de Deus em nós e através de nós. Assim, deixamos de nos preocupar com os outros, voltando-nos apenas a Deus. A verdadeira adoração começa com quebrantamento, com base naquilo que Deus nos revela em sua palavra. Humildade de espírito e contrição para com o nosso pecado nos leva a um arrependimento genuíno, que por sua vez produz perdão. O perdão gera liberdade do sentimento de culpa e de escravidão. E quando temos a liberdade que surge do quebrantamento, do arrependimento e do perdão, temos maior capacidade de amar, uma habilidade sobrenatural de amar a Deus e aos indivíduos mais difíceis e também de adorar. E assim, só podemos experimentar a verdadeira liberdade, o verdadeiro amor e a verdadeira adoração através da humildade, do arrependimento e do perdão. A reviravolta na vida de Jacó ocorreu em uma luta no meio da noite, às margens do rio Jaboque. Capítulo 32 de Gênesis. Anos antes, Deus havia prometido abençoar aquele patriarca, mas até então ele nunca fora capaz de desfrutar aquela bênção, porque tentava controlar a própria vida. Agora, no Jaboque, Jacó chegou a uma situação em que não tinha mais controle. Na manhã seguinte, teria que se encontrar com seu irmão, que vinha até ele com um exército. Jacó estava encurralado e aterrorizado. Deus havia despertado a sua atenção. Naquela noite, o Senhor, na forma de anjo, se encontrou com Jacó. E os dois empreenderam um combate corpo a corpo, enquanto Jacó se esforçava para alcançar a bênção que já lhe pertencia. E a verdadeira vitória aconteceu quando Jacó foi subjugado pelo anjo, e este lhe perguntou seu nome. Ao aceitar a derrota, Jacó alcançou a vitória definitiva. Daquele momento em diante, tornou-se um novo homem. Tendo Jacó sido quebrantado, Deus pôde revesti-lo com poder. Assim que admitiu a verdade a respeito de quem era, o Senhor lhe deu um novo nome, Israel, que significa príncipe com Deus, que representava o seu caráter restaurado. E agora ele poderia ser usado. Como Jacó, Moisés também conheceu o poder do quebrantamento. Após 40 anos no palácio, fazendo parte da corte de Faraó, foram necessários mais 40 anos no deserto para que fosse destituído de todas as suas vantagens naturais, habilidades, contatos, posição e reputação. Moisés perdeu tudo. Todavia, voltou da sarça ardente, um homem quebrantado, pronto para ser usado por Deus. Quando os filhos de Israel chegaram ao pé do Monte Horebe e não encontraram água potável, Moisés teve outra lição sobre quebrantamento, quando Deus disse para falar à rocha onde sairia água, e ele a feriu. Houve também o líder militar Gideão, que não tinha qualificação para o cargo. Em número muito menor do que os soldados do exército dos midianitas, o destacamento remanescente de Gideão não tinha qualquer chance de sobreviver, muito menos de vencer. E eu digo a você, Deus usa coisas e pessoas quebrantadas. Em certo sentido, o avivamento é simplesmente o Espírito de Deus fluindo através de vidas quebrantadas. Amém? Então nós vamos orar a Deus para que nós também sejamos tais como essas pessoas quebrantadas, humildes, e possamos desfrutar da vida abundante que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui neste momento humildemente diante do Senhor,
pedindo, ensina-nos, Pai, a ser pessoas quebrantadas, humildes, a ser pessoas, Pai, que possam desfrutar de toda sorte de bênçãos que o Senhor já preparou para nós nas regiões celestiais. Nesse momento, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério e aguardamos de Ti a bênção, a vitória, a resposta, o sinal, tudo aquilo que nós estamos clamando ao Senhor, porque sabemos que o Senhor não está com o braço encolhido que não possa nos abençoar e nem está com o ouvido agravado que não possa ouvir o nosso clamor. Nesse dia de hoje, Pai, que cada um que nos acompanha também tenha essa disposição, a disposição de ser a cada dia uma pessoa quebrantada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz do nosso Senhor esteja, Salvador Jesus Cristo, esteja com você. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.